Olá! Hoje nós vamos abordar um tema sui generis, que a gente chama, porque nós vamos falar sobre o budismo, a Kabbalah e as lições de Buda, do Siddhartha Gautama. Na verdade, há vários Budas, assim como há vários Cristos numa linguagem ocidental, assim como há consciências crísticas, seres que ativaram a consciência no nível crístico, que segundo a Kabbalah é o nível de Tiferet. Tiferet é vamos dizer assim, um nível já onde não há mais necessidade de Gilgul, da reencarnação. A gente vê uma roda aqui, né, uma espécie de roda que vai rodar aqui no budismo com os seus vários, no caso o caminho óctuplo, né, os seus 8 modos, na verdade, porque dentro de uma, sinteticamente falando, da história de Buda, vivia num palácio e ele estava cercado, ele não via o mundo como o mundo a gente vê, como a gente percebe, ainda cheio de sofrimentos, injustiças, maldades, perversidade. E mais do que isso, a doença, o sofrimento e a morte, né? A velhice e a morte. E aí ele, né, das 4 9 verdades surgiu o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, do meio termo, que a Kabbalah também preconiza, é uma das grandes convergências, e que a gente vai falar exatamente sobre isso, o aspecto fundamental dessas duas escolas. Então, o primeiro, vamos dizer assim, caminho que vai nos auxiliar para a saída do sofrimento, a melhor enfrentamento com relação às doenças, ao desequilíbrio, na verdade, para nos anteciparmos também a qualquer tipo de situação calamitosa, complexa, difícil, árdua, dolorosa, diz respeito às nossas percepções. Aqui a gente vai aproveitar os conceitos que estão no pano aqui de fundo, que a gente chama na imagem, né? A primeira, a percepção reta, a percepção correta, que tem a ver com a Kabbalah na letra Rei, que são os 5 aspectos do sensório, né? Das percepções sensoriais. Mas aqui a gente vai aproveitar a Kabbalah, que Buda também fez isso e desenvolveu-se e ensinou aos seus discípulos, apesar de serem 5 durante a sua jornada inicial, inclusive muitos não o entendendo logo de início na sua jornada evolutiva de transmissão dessas lições universais, essenciais, espirituais também, para a gente aqui na própria Terra, nos desenvolver. A própria esposa, ele era casado, ele se afastou para fazer todo esse processo, não precisava ter saído, como ele mesmo dizia, para encontrar o caminho iluminativo, e acabar lá a letra Rei, que é igual a Abraão, quando ele acrescentado essa letra a mais em Abraham, em vez de depois ficou Abraham, em vez de ficar só Abrão, porque está relacionado a essas percepções extrasensoriais, mas a percepção também aqui agora, de forma adequada, ou seja, quando a gente vê algo pelos nossos olhos físicos, a gente tem a clara evidência para nos esclarecer o que está acontecendo por trás das coisas, ou seja, os efeitos, as sombras, né? O que está por trás dos efeitos que tem uma causa. E aí a percepção ela é fundamental para entendermos e começarmos a sair dos sofrimentos. Esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de apresentar. Vamos agora ao nosso segundo ponto, que é relacionado à intenção, as kavanot, a kavaná. Claro que na Kabbalah tem a kavaná com a meditação guiada, com as letras, os nomes divinos, mas no budismo também a gente tem os mantras com a kavaná, com a intenção, mas aqui também vale, e isso é universal para qualquer religião, para qualquer ser cristão, até mesmo ateu, ou seja, o que vai valer, e isso é espiritual, isso é relacionado à Kabbalah e à espiritualidade, que são as nossas intenções. Quando a gente deposita a nossa intenção, quais são nossos objetivos que estão relacionados com a intenção que queremos alcançar, realizar e efetivar ou concretizar aqui na Terra, e ao mesmo tempo nas nossas relações, nas nossas interações, os relacionamentos A, B ou C, o nosso estado, né, de trâmite, de transação, de negócios. Será que a gente está bem intencionado?
Isso tudo vai fazer parte do nosso cômputo, onde a gente vai entrar ou sair do sofrimento, inclusive do próprio estado da velhice, que no fundo, espiritualmente falando, cabalisticamente, é bastante oportuno. A gente não envelhece quando a gente não tem a doença da alma. E esse é o processo que está por trás do mistério, inclusive do budismo, que tem a vertente do budismo, por exemplo, do budismo tibetano, onde, por exemplo, na escola islâmica nós temos os sufis, que são aqueles que trazem e revelam os mistérios por trás dos textos islâmicos, assim como os cabalistas dos textos judaicos ou israelitas. A Cabalá, no fundo, ela vai auxiliar a gente nessas percepções, e esse modo de convergência e de integração que a gente está fazendo tem tudo a ver para que todos nós possamos ser felizes, porque sair de sofrimento, das dores, né, das doenças, é o que o ser humano quer, de bom senso. A gente já agora vai para o terceiro ponto, né, que a gente já falou sobre a intenção, sobre a percepção. Nós vamos agora pela palavra, onde a palavra é que também pode ser escrita ou oral. Existem algumas traduções, né, na origem do budismo, que coloca como fala. Muitos não escreviam, né, à época poucos sabiam escrever, transcrever até então, mas o que é importante, porque a tradição oral era muito importante, desde o brahmanismo, da onde Buda nasceu, Siddhartha Gautama, Sakyamuni, né, da tribo Sakyamuni, é um sábio. Ele se tornou um mestre porque ele conseguiu, nem ficou num dos extremos dos ascetas, né, daqueles eremitas que meditavam, se tornavam muito magros, não comiam, e ele conseguiu trazer o equilíbrio. Rambam, por exemplo, que é Maimônides, que depois reencarnou como Chaim Vital, o discípulo de Arisa, um dos maiores mestres da Kabbalah, eles vieram trazer o meio termo, o equilíbrio, que por trás é o equilíbrio na árvore da vida. A palavra, ela é fundamental, porque o ser humano trabalha com a palavra. Todo ser humano, desde os seus primórdios, mesmo o mais primitivo, apesar da fala, né, se desenvolver a linguística e a escrita no mundo moderno muito mais avançado, e agora com a tecnologia, com os meios digitais, as redes, etc. A palavra escrita, né, as contrações de certas palavras, como é importante uma palavra reta, correta, em retidão. Mal empregado, o que a gente faz, né, no Facebook, numa rede A, B ou C? Um mal que a gente pode fazer, uma discussão, uma perda de tempo, como ela é importante para a gente sair de sofrimento. Vamos agora para o quarto ponto, que é a ação reta, né? A ação correta. Esse é um caminho fundamental no mundo da ação, segundo a Kabbalah, Olam Asiyah. Nós estamos no mundo da ação, que é Malhut, segundo a Kabbalah. O Buda, Siddhartha Gautama, deixou claro que a ação reta, ele vivia num mundo onde já havia corrupção, já havia a deterioração moral, ético-moral, uma ética cósmica que ele estava promulgando, preconizando numa mensagem muito mais universal, a trabalhar pelas virtudes, por esse caminho do meio, do equilíbrio psicoemocional, numa linguagem mais, entre aspas, moderna, que no fundo, até hoje, o ser humano ainda cai nessa queda adâmica. Na linguagem cabalista, é uma linguagem que, de certa forma, forma um arquétipo, um simbolismo da queda humana nesses aspectos morais, onde a evolução do ser humano requer, é mais importante um homem ser de bem do que um homem necessariamente, exclusivamente instruído no sentido tecnológico, da ciência apenas, porque aí a gente começa a fazer aquilo que a gente viu nas guerras mundiais aqui na Terra, a Primeira e Segunda Grande Guerra, todas as guerras anteriores, as revoluções em nome dessa ou daquela religião, que é uma pano de fundo, é uma cortina de fumaça. No fundo, o pano de fundo que está por trás é outro, é o movimento do ego, e a ação fica tortuosa. A ação reta é Isharel, é Israel. Israel, em hebraico, tem o código pela Kabbalah, Isharel, é direto a Deus, é uma ação reta, que não é tortuosa, assim como a palavra pecado, pé torto, que a gente assim interpreta segundo a Kabbalah, a gente anda erradamente, é o caminho errado na ação, na prática, na condução.
Isso é muito importante para sairmos do sofrimento, das dores, da própria morte, da vitória sobre ela. Agora nós vamos para um modo de vida correto, ou a vida reta. Aí já é um todo, são todos nossos hábitos alinhados com vamos colocar aqui, o amor divino. O budismo, ele é enfatizado pela compaixão humana, né? Pelo processo amoroso ao ser, à natureza, a tudo, ao meio ambiente, aonde a gente está. Isso tem tudo a ver realmente. Os nossos hábitos de amorosidade, de afetuosidade, independente das situações, sem nenhum tipo de interesse particular, de caprichos nossos, de uma necessidade egoísta, restritiva, única, exclusivista, nem muito menos sectária. Essa compaixão do Buda, né? Ele é fundamental, porque é isso que estabelece o modo de vida correto. Não é um ritual, um tipo de tradição de essa ou aquela etnia que vai ser a vida correta, né? O modo de viver, o modo de vida, porque é o modo de viver que tem a ver. A gente ser honesto, ele é universal. A gente ser manso é universal, a gente ser pacífico é universal, é essencial, é espiritual, é do ser mais profundo. A gente compreender, a gente dialogar, fraternizar, confraternizar, celebrar o bem, praticar o bem, esses modos, não entrarmos em vícios, em discussões e conflitos para geração de eliminação, exclusão, guerra e destruição, trazer a cooperação em vez de uma competição avassaladora, de um modelo e paradigma que vão transmutar a nossa sociedade doente, nociva. E aí não é oriental e ocidental, é todo ser. A Kabbalah também é oriental, mas ela é milenar e ela é espiritual, então ela não é exclusivamente oriental, ela é para o mundo, é da humanidade, vai depender de cada um de nós. Vamos agora, estamos fechando nossa roda, né? É importante que essa roda vai rodar, porque ela tem um processo dinâmico de ser também, tanto no budismo quanto na Kabbalah. A gente tem essa prática, né, da dinamicidade, do movimento, de não nos paralisarmos. Com relação, então, a gente falou do modo de vida correto, agora do esforço correto, o esforço reto, porque se a gente estiver trabalhando, se nos esforçando com algo que, vamos dizer assim, está prejudicando alguém, algo ou a gente mesmo, alguém, uma pessoa, um grupo, etc., a gente não está fazendo o esforço reto, na direção e sentido retos. Aqui o reto, o correto é direto a Deus, é Ixarela, é Israel, é a consciência que a Kabbalah vem trazer, porque Israel é um estado de consciência iluminativo, é o próprio budismo, no Nirvana, quando a gente se plenifica, quando a gente já atinge Tiferet, esse estado de ser pleno, o Shalom com Shalem. Daí o esforço nessa direção, para esse estado de consciência, onde tudo é o bem, tudo é o bom, tudo é o belo, já transcendeu as reencarnações, as transgressões. Nós somos um ser benévolo, um ser do bem, um ser que só fazemos o bem. A gente consegue ter a sabedoria de fazer o bem. E aí a gente tem esse, vamos dizer assim, esse caminho já percorrendo, ou melhor, percorrido, que é o esforço na direção certa. Com tudo que a gente já falou, isso é um processo progressivo, a caminhar diante da consciência divina suprema, e que no budismo não é comentado explicitamente, mas por trás disso tudo há exatamente isso, e a gente vai agora caminhar para os últimos caminhos óctuplos do budismo. A questão agora está relacionada diretamente à meditação, bastante oportuno, porque no mundo ocidental, na cultura ocidental, a meditação foi deixada de lado. Ela foi deixada de lado, ela é vista como uma espécie de fuga da realidade, de escape, da saída dos processos realísticos. Muito pelo contrário, os grandes mestres da Kabbalah, os monges, no fundo, quem sabe mesmo na prática da meditação, ela além de nos acerenar, de silenciar
nossa carroça velha, barulhenta, que não tem nada dentro, de virtudes, ela começa a nos auxiliar para escolhermos e realizarmos o caminho do nirvana, da perfeição moral, da plenitude, do domínio psíquico e emocional, do equilíbrio verdadeiro, que é dinâmico e crescente, iluminativo, integrando vamos dizer assim, as linguagens e conceitos tanto budistas quanto cabalistas. E aqui a gente tem, vamos dizer assim, já terminando quase o caminho óctuplo, os 8 caminhos, né, de Buda, para nos ensinando esse processo da iluminação. Aqui e agora, a meditação, ela vai auxiliar a gente tudo. Ela é a irmã da oração, mas aqui é meditar mesmo, é nos posicionarmos, não necessariamente na posição de lótus, mas numa posição confortável, não de conforto e zona de conforto, mas aquilo que vai nos auxiliar a silenciar por dentro, a serenar as emoções, os pensamentos fluírem, eles vêm e vão, e a gente começa a entender e transcender, dominá-los, ou seja, no sentido não de escravizar, ao contrário, libertar. E aí a gente vai saber qual é o nosso verdadeiro eu, que não é sofrimento, que não é sofredor. Esse é um grande caminho da Kabbalah, que é o Ani espiritual, um dos 72 nomes divinos, que faz parte do tetagrama divino, que é amor puro divino. E para terminarmos, o 8º caminho, não necessariamente eles são nessa ordem, mas a gente usou essa roda, nessa imagem, nessa figura, propositalmente, esse processo sequenciado, que pode ser pego e deve de várias formas, não ordenados como a gente colocou. Mas para sermos didáticos, para finalizarmos, né, a ideia da concentração correta. Interessante que a gente está num mundo hoje da informação, da tecnologia, da informação, da rapidez, da dinamicidade, de quantidade de informações que a gente não dá conta, e-mails, WhatsApp, interações das mais diversas, de redes sociais, TikTok, o Instagram, e posta, e dialoga, interage, tudo digitalmente, tudo virtualmente, tudo rapidamente, uma quantidade colossal. E aí a gente perde essa concentração, a gente vê os que é chamado na classificação psiquiátrica, né, terapêutica, TDAH, transtorno de déficit de atenção, e hiperatividade. Então, bastante oportuno agora, né, as lições de Buda na concentração, no processo educacional, formal inclusive, e também informal, e com os pais e com amigos mais velhos, experientes, maduros, podendo orientar jovens, homens, mulheres, independentes de quem seja, de qual cultura e religião, a importância do processo meditativo, do ensinar, mesmo aqueles que acham que não têm condições, que não vão conseguir, muito pelo contrário, todo ser humano é capaz, todos nós temos esse potencial, assim ensina a Kabbalah, nós temos isso e devemos praticar. É uma outra forma e um caminho também para transcendência. Transcendência aqui e agora em Malhut, na linguagem cabalista na Terra. Importante esse estado de concentração, foco naquilo que verdadeiramente é permanente, para não perdermos tempos e sermos realmente felizes aqui e agora, dentro de nós, para cada um de nós.